Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, estamos aqui através desse meio para estudarmos a Palavra de Deus. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando sobre a igreja, né? Segundo aí a gente aprende a partir da Bíblia sobre a natureza, características e propósitos da igreja. Esse assunto é de suma importância para nós, para sabermos quem somos como igreja, quem é o dono da igreja, nós como membros do corpo de Cristo, a igreja, o nosso presente no sentido de igreja local, as nossas responsabilidades de igreja local e igreja missionária, e também nós como igreja gloriosa que temos o nosso futuro garantido em Cristo Jesus, porque Ele comprou a sua igreja com o seu sangue. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Ele é o cabeça, é o rei, é o soberano da igreja, o nosso sumo sacerdote, o nosso bom pastor. E dependemos dele para todas as coisas. Irmãos, então eu vou aqui recapitular algumas coisas e a gente vai vendo aí natureza, característica e propósitos da igreja. A igreja, esse é o estudo de número 6, né? A igreja sempre esteve na mente de Deus. Isso que nós aprendemos na aula passada, que ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ali em Hebreus 11, a gente vê desde Abel, membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vê também que a partir de Abraão, Deus chama um povo, né? Através dele eu vou abençoar, eu vou multiplicar, ser tu uma bênção, te multiplicarei. Ali Deus começa a caracterizar no Velho Testamento a igreja, o povo escolhido, o povo de Israel. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Aí em Gálatas, né, o apóstolo Paulo nos diz: e se sois de Cristo, olha, se sois de Cristo, o dono da igreja, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa promessa que Deus fez a Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, creu em Deus, pela fé foi justificado, e todos aqueles durante a história, até hoje, e que virão depois de nós, pela fé, eles são filhos de Abraão, são igreja do Senhor. Deus é um Deus soberano de promessas, de alianças. Deus todo-poderoso, eterno, santo e presente entre nós. Nos chama, né? Chama o pecador para um relacionamento presente e eterno com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja do Senhor, verdadeira, só pode se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que comprou a igreja com o seu sangue. Nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja, e o estudo, né, a doutrina da igreja é de suma importância, e quando ele é negligenciado, nós vimos que traz consequências. Eu só trouxe aqui um texto para lembrar o que Paulo fala aos Gálatas, o problema que estava acontecendo ali. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Então, a igreja, ela foi salva pela graça, pelo amor em Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo. Então, outro evangelho, então quer dizer que não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho da graça, não é o evangelho da cruz,
Não é o evangelho da misericórdia de Deus para com o pecador. Não é o evangelho do arrependimento. Não é o evangelho da fé. É outro evangelho. Então, esse outro evangelho não faz parte da igreja. E muitos podem estar enganados, achando que todos os caminhos levam a Deus. Muitos estão enganados com essa afirmação, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que não. É só Jesus Cristo e é só a graça de Deus e é só mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. É necessário então que conheçamos a doutrina bíblica sobre a igreja, o que é a igreja, quem é o dono da igreja, quais são as suas responsabilidades, quais são os inimigos da igreja e o futuro, a igreja gloriosa, né? E aqui lembrando a nossa confissão de fé, que nos diz: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, durante a história, desde a queda de Adão e Eva, no plano de Deus, na mente de Deus, haverá sempre sobre a terra, até a volta de Cristo, uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. E para que venhamos sabemos que as igrejas estão sujeitas a erros, né? Para que venhamos a andar em santidade, caminhando sempre na dependência de Deus, nós temos um padrão para buscarmos essa santidade, essa orientação. E esse padrão nós sabemos que é a própria Bíblia e o Espírito Santo que nos ilumina, nos dá um novo nascimento. Na confissão de fé também vai nos dizer: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras, tá? Então, é a palavra de Deus com o Espírito Santo. Só a palavra de Deus é o homem natural que conhece algumas teorias aí, mas o Espírito Santo e a palavra de Deus. O Senhor Jesus responde aos escribas: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não tem deslido, né? Então, só conhecer as Escrituras, teoricamente, posso conhecer algumas coisas sobre Deus, sobre a eternidade e outras coisas mais. Mas precisa ser conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Crer em Deus, aquele Deus que do nada fez tudo com sua palavra. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho e depois engoliu os egípcios ali. Aquele Deus que com uma palavra ele move a natureza. Esse poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Esse poder de Deus que concebeu em Maria a Jesus Cristo, o Deus Filho concebido. Então esse poder de Deus eu necessito eu tenho que crer, né, e o conhecimento das Escrituras para que desta forma ele seja o árbitro, seja o que direciona a minha vida e direciona a igreja na história. A igreja sempre esteve na mente de Deus, e se sois de Cristo também, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A igreja gloriosa e verdadeira. No meio da humanidade caída em pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre teve um povo separado e santificado
para viver em comunhão com Ele e ser testemunha dele. Aí, como eu disse, vamos ver a partir do chamado de Deus a Abraão, né? Quando diz ali em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Em Êxodo capítulo 6, a gente vê também: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Se formos ver ali em 1 Reis 19, o profeta Elias, ali no momento de depressão, ele diz assim: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, diz ele, e procuram tirar minha vida. Ele achava que ele estava só e ainda estavam procurando tirar a vida de Elias ali. Mas Deus, no capítulo 1 Reis 19 e 18, Deus diz a Elias: também conservei em Israel 7.000 os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então a igreja do Senhor está caminhando na história, na dependência dele, a igreja gloriosa, a igreja verdadeira. E no Novo Testamento o apóstolo Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Ali Pedro dizendo para Pedro, como discípulo judeu, que já saiu para pregar o evangelho e depois irmãos foram se convertendo, se tornando seguidores de Jesus, e aonde Pedro escreve a sua carta ali no primeiro século: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a história da igreja, vamos contar, né? Abel até Abraão, e Abraão, então, ali Deus faz a promessa daquele povo que viria, Israel, e chega até Jesus, aí os seus discípulos, e continua até nós. Então, desde o começo, Deus propôs criar para si um povo particular, que no Antigo Testamento começou ali com o chamado de Abraão, desenvolvendo a nação de Israel, e no Novo Testamento os seus discípulos, né? A igreja, a comunidade dos fiéis. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Se sois de Cristo, se sois povo de Deus, aqueles que creem em Cristo e foram salvos, chamados por Ele. Então Deus é um Deus soberano, de promessas, de aliança, Deus todo-poderoso, eterno e santo, e também presente entre nós. Ele está no plano de Deus a sua igreja, o seu povo chamado por Ele. Então Ele nos chama para um relacionamento presente e eterno por meio de Jesus Cristo, aquele que amou a igreja, se entregou por ela, morreu naquela cruz para que ela fosse igreja, povo de Deus. E eu queria trabalhar com vocês neste dia o chamado de Abraão, que você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possa, através desse chamado de Abraão, estar discernindo o seu chamado, a sua posição como igreja, estar firmando-se como igreja do Senhor, mas baseado naquilo que a Bíblia diz daqueles que são verdadeiramente igrejas do Senhor. Igreja do Senhor, né? Então, na história do Antigo Testamento, o povo de Deus começa com a escolha e a chamada de Abraão. Em Gênesis capítulo 2, se você for depois pegar ali, Gênesis capítulo 12, né, de 1 a 9. De 1
a 9. Mas o verso 1 e o verso 2, que já lemos, mas aqui eu quero destacar aqui para a gente entender aí o chamado de Abraão, o chamado de Deus a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Gênesis 12, 1 a 2. E aí, lembrando, né, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Essa promessa aqui. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Essa promessa deve ter aqui, tomar para nós que nós somos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Eles são da promessa, são aqueles que creram pela fé, assim como Abraão, que ouviu o chamado de Deus e saiu da sua terra para ali estar debaixo dos planos de Deus, segundo a graça e a misericórdia de Deus para com a vida de Abraão e para com a vida de todos aqueles em quem a promessa é realizada. Então, observe, aqui é importante entender aqui eu vou falar só sobre um ponto aqui. Essa promessa, quando Deus chama Abraão e depois dá a promessa: de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Olha, de ti, eu vou ter descendentes de ti. Essa promessa deve ter parecido para Abraão inacreditável ao patriarca Abraão, porque a sua esposa, Sara, que antes se chamava Sarai, ela não podia ter filhos. Em Gênesis 11:30 vai dizer que Sarai era estéril e não tinha filhos. Então agora imagina tudo isso, Deus chama e faz uma promessa a Abraão. Então a gente lembra daquilo do que eu disse, que a confissão de fé nossa disse, que o padrão nosso é o Espírito Santo, o poder de Deus e as Escrituras. Jesus disse ali em Mateus. Então, olha só a convocação que Deus faz a Abraão. Através de mim será uma grande nação, mas a minha esposa, Sarai, ela é estéril. Vamos ver. Então esse foi o chamado de Deus a Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Agora observem as exigências do plano, do chamado de Deus a Abraão. As exigências. O Senhor chamou Abraão para fora de um ambiente idólatra. É outro aspecto. Segundo Josué, capítulo 24, verso 2, aonde diz aí: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, Terá, pai de Abraão, ele era idólatra, e Abraão também. E aqui Deus vem e chama: sai da tua terra, da tua parentela. Então Deus demonstrou aí a sua misericórdia, a sua graça em ir em direção a um idólatra e dizer a ele, convocando ele, para ele sair desse contexto pagão, de suas relações pagãs, para estar vindo até ele, Deus prometendo uma terra, e ele sai sem saber para onde ia. Então, a convocação de Deus, a iniciativa de Deus em ir até um pagão, ir até um pecador, um rebelde, e chamá-lo poderosamente. E Abraão, depois a gente vê, partiu, pois, Abraão, como Deus lhe dissera. Então, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Ao escolher Abrão, o idólatra, Deus demonstrou que não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Deus o chama e ele obedece, e ele crê,
e ele vai em direção à palavra de Deus. Então, ao chamado de Deus, então Abraão vem simplesmente, ele não faz nada, ele simplesmente vem ao chamado de Deus, e vai para a terra, quando ele diz, e vai para a terra que te mostrarei, e vai para a terra que te mostrarei. Ao escolher então Abraão o idólatra, né, e vai para a terra que te mostrarei. Embora Abraão não soubesse para onde estava indo, ele seguiu a direção de Deus, seguiu a direção da palavra de Deus, e assim nos mostra aí Paulo e também Hebreus, essa obediência, o resultado dessa fé de obedecer a palavra de Deus de Abraão. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, Gálatas 3, 7 e 8. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E Hebreus, capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. A fé, a graça de Deus. Então Deus vem, chama aquele idólatra, aquele pecador, e ele vem em direção à voz de Deus, ao chamado de Deus. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. O chamado de Deus e as exigências desse chamado. Isso tudo para entender. Se você que se diz igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Assim como Abraão foi chamado, nós precisamos entender que a igreja verdadeira, ela tem as mesmas características, a natureza e característica e os propósitos. Então, que como exemplo do chamado Abraão, você veja na sua vida o seu chamado e se você está conforme o chamado de Deus para você. Deus começa a estabelecer um povo para si, o chamado e as exigências do chamado. Vemos aí o progresso do plano redentor de Deus, quando ele chama a Abraão, e esse progresso a gente vê na vida do seu neto Jacó, o povo de Israel, que ali já havia uma multidão. Quando sai ali do Egito, Deus o salva do Egito, Israel, havia já uma multidão, Deus cumprindo o seu propósito, e cumprindo o seu propósito na história até o dia de hoje. Olha quantos que creem em Cristo, não só aqui no Brasil e com vários outros países, né? Então, o povo de Deus chamado é uma grande nação na história e na glória também. Sai da tua terra. Então, olha as exigências do chamado. Ele diz, sai da tua terra. Lembrando da tua terra, dessa terra idólatra, da terra no sentido do povo, né? Ali aquele Abraão que tinha o seu pai, a sua cultura idólatra. Ele diz, sai da tua terra e vai, ele diz, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Sê tu uma bênção. Então a gente vê aqui algumas exigências, tá? Sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei. Eu não coloquei aqui uma setinha, mas vai para onde? Vai para qualquer lugar? Vai para onde você quiser? Não. Vai para a terra que te mostrarei. Vai para onde eu quero que você vá. Então, olha as exigências do chamado. Sai, vai, a minha vontade, aonde eu quero, Jesus, Deus, né, o Espírito Santo, e sê tu uma bênção. Né? Sai, vai para fazer a minha vontade, aí você será uma bênção. Você vai ser agora uma bênção. E essa é o mesmo desafio que ele dá a qualquer um de sua igreja. Tá? Sai, vai, se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, para sermos bênção na vida de outros.
ok? Como Abraão, nós somos chamados para fora, né? Para sair da nossa incredulidade, sair da nossa idolatria, sair da vida egoísta, sair das ideias e filosofias humanas, mas para se submeter a Jesus Cristo como o seu discípulo, o seu servo, para sermos ali seguidores de Jesus, se submetendo à vontade de Deus, à palavra de Deus. E assim nós, como discípulos, servos do Senhor, igreja do Senhor, no nosso tempo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se tu uma bênção, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, se tu uma bênção na sua família, nos seus parentes, entre seus parentes, no seu trabalho, na sua igreja, se tu uma bênção. A igreja, as exigências da palavra de Deus para nós é: sai, vai, se submete e se tu uma bênção. Se tu uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. A resposta de Abraão. Qual foi a resposta de Abraão? E qual é a resposta que nós, como igreja, aqueles que são chamados para sair, ir, submeter e sermos bênção, essa chamado de Deus, olha a resposta, olha a fé de Abraão. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Em Hebreus 11, 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, obediência à voz de Deus. Então, pela fé, a gente vê Abraão, quando chamado, obedeceu. E devemos notar que foi Deus que teve a iniciativa, como eu disse anteriormente. Então, ser membro do povo de Deus, da igreja, depende exclusivamente desse chamado de Deus, exclusivamente de uma ação de Deus, e depois, então, que vem a resposta humana. Se for, porque muitas pessoas que se dizem igreja, se diz que tem chamado, às vezes pode estar enganada. O sentimentalismo, as vontades da sua carne, elas se tornam às vezes maiores do que a palavra de Deus nos diz realmente. Então, você precisa ouvir o chamado de Deus e aí submeter à vontade de Deus, tá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A resposta de Abraão, Gênesis 12, verso 8. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso é posterior. Então, a iniciativa é sempre de Deus, o chamado de Deus. Você escuta a voz de Deus, a voz de Deus, ela não vai sair da palavra de Deus, da própria palavra dele. A voz de Deus te chama: sai do pecado. Agora vem e se submete a mim. E agora se tu uma bênção, porque agora você se submetendo a mim, no poder do Espírito Santo, se tu uma bênção, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Então há um processo, chamado e resposta. Abraão então edifica um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, assim como Abraão. Edificou. Abraão edificou, né? Partiu, como lhe ordenara o Senhor, obedeceu ao Senhor, a palavra do Senhor, sem saber para onde ia, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui rapidamente, edificou, ele construiu um altar. E ali na época que ele fez um altar de terra e algumas pedras, e fez um altar, consagrou para ali agora estar adorando a Deus. E depois da sua caminhada em vários lugares, ele edificou altares ao Senhor. E a gente vai ver que depois, quando Deus pede para construir o tabernáculo, Deus estabelece uma lei para o altar.
Em Mateus, por exemplo, capítulo 5, verso 23 e 24, se, pois, trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar. Então havia um local ali no templo, que era o altar onde seriam depositadas as ofertas, os sacrifícios, também como no tabernáculo e antes do tabernáculo. Tá? Eu achei interessante essa ideia de altar, e futuramente eu vou fazer um estudo para eu aprender melhor sobre o altar e estar compartilhando com a igreja. Ali ele edificou, construiu um altar, um lugar de trazer sacrifícios e ofertas ao Senhor. Essa consagração, essa relação com Deus, né? E invocou, essa palavra invocou era usada para chamar, gritar por socorro. No Novo Testamento é colocar um nome ou dar um sobrenome, requerer para si. Eu invoco, eu dependo agora do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Invocou, gritar por socorro, depender de Deus. Edificou o altar de sacrifícios, de ofertas e invocou o nome do Senhor. Então essa são respostas ao chamado para sair, né? Para obedecer, para estar com Deus. Agora Abraão, a fé dele, ele obedece, então ele parte, como lhe ordenou o Senhor, em submissão à sua palavra, edificou um altar, ali invocou o nome do Senhor. Compromisso agora com Deus. Ainda na resposta de Abraão, alguém que deixou o pecado, saiu da tua terra e que agora confia na palavra de Deus e vai para a terra que te mostrarei. Alguém que obedece à palavra de Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. A igreja, então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, sempre esteve na mente de Deus. E podemos... Agora eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Podemos definir a igreja segundo alguns pontos de vista. Rapidamente, o que eu achei interessante aqui do livro de Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, podemos definir a igreja segundo alguns pontos de vista. É importante sabermos disso, porque assim como teve o chamado de Abraão, chamado de Abraão, assim como você observar o seu chamado e entender melhor o que aconteceu para que você fosse igreja do Senhor Jesus Cristo. Podemos definir a igreja segundo alguns pontos de vista. O primeiro ponto de vista, o ponto de vista da eleição. A igreja é a comunidade dos eleitos de Deus. Eu me lembro de uma pregação aqui de um presbítero que veio para nos ensinar, e ele diz que uma das coisas que não sabemos é quem são os eleitos. Nós não sabemos, só Deus sabe quem são os eleitos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a todos. E aqueles que são os eleitos de Deus responderão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim como Abraão respondeu, pela fé, em obediência, submetendo-se à palavra de Deus. Alguns textos para a nossa orientação aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Diz aí em Tito 1:1. Vós, porém, sois raça eleita. 1 Pedro 2:9. Marcos 13. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E temos ainda o texto clássico de Efésios, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Do ponto de vista da eleição. Então, nós podemos definir a igreja do ponto de vista da eleição. Deus, ele escolheu
a Abraão. E por isso ele vai lá e chama Abraão. E Abraão responde a Deus por meio da fé, obediência, tudo isso é fé. Obediência a Deus, a palavra de Deus. E aí vem esse segundo ponto, né, da definição da igreja, segundo alguns pontos de vista, segundo aí Luiz Berkhoff, do ponto de vista da vocação eficaz. Deste ponto de vista, eu só estou trazendo uma pequena definição, tá? Do ponto de vista da vocação eficaz, do chamado eficaz, deste ponto de vista, podemos dizer que a igreja é a comunidade dos chamados por Deus que respondem corretamente a esse chamado, pelo arrependimento e fé, podendo ser chamados de comunidade dos crentes, ou fiéis. A fé se revela na confissão e na conduta, tá? A resposta de Abraão, Deus chama, observe a resposta de Abraão. Abraão sai, parte Abraão, assim segundo a palavra de Deus, e vive uma vida de fé, caminhando, dependendo de Deus. Então essa é a fé, é o chamado eficaz. O chamado que Deus deu para ele foi eficaz, porque trouxe o resultado que Deus queria, porque ele era um eleito do Senhor. E aí, então, Abraão responde, tá? O seu chamado eficaz para a sua salvação e caminha com Deus. Depois até a fé de Abraão é provada ali através de Deus pedir a Isaac em sacrifício, e Abraão, então, em obediência a Deus, crendo que Deus o ressuscitaria, Abraão vai e obedece a Deus, a sua fé ali provada. Então, do ponto de vista da eleição, do ponto de vista da vocação eficaz e do ponto de vista do batismo e da profissão, ou da ceia, né? Da ceia. Então, do ponto de vista do batismo, e da profissão, a igreja é definida como a comunidade dos que são batizados e professam a fé verdadeira. Você vai ver em Gênesis 17 que essa aliança que Deus faz com Abraão, depois ele faz uma aliança com Abraão e diz: da minha parte eu vou abençoar e vou multiplicar. E da sua parte, da parte do povo de Deus agora, era a circuncisão. E só quem era circuncidado poderia participar da Páscoa, né? da festa da Páscoa, daquela ceia da Páscoa. E então Jesus, no Novo Testamento, institui a Santa Ceia, e o batismo e a Santa Ceia. O batismo que vem representando ali, né, a iniciação da nossa fé, que é fazendo parte do povo de Deus. E a Santa Ceia, que é a Páscoa ali do Velho Testamento. E João Calvino, ele define a igreja como multidão de pessoas espalhadas pelo mundo, que professam a adoração em um só Deus, em Cristo. São iniciadas nesta fé pelo batismo. Dão testemunho da sua unidade e amor por sua participação na ceia, e estão de acordo com a palavra de Deus, e pela pregação desta palavra mantêm um ministério ordenado por Cristo. Então essa é, aqui segundo Luiz Berkhoff, um teólogo, para a gente entender melhor esse chamado de Abraão, né, do ponto de vista de eleição. Deus escolheu, já tinha escolhido Abraão antes da fundação do mundo, e ele então, no tempo dele, vai e chama Abraão para si. E esse chamado de Abraão é um chamado eficaz, porque Abraão responde pela fé, responde em obediência, responde em arrependimento de seus pecados e responde em caminhar com Deus pela fé. E aí então ele é circuncidado, então ele começa ali, depois que é instituída a Páscoa, né, os descendentes do povo de Deus, lembrando
da libertação poderosa de Deus, que Deus tira, liberta o povo ali do Egito. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo essa promessa. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, vamos observar esse chamado e essa obediência das promessas de Deus, da voz de Deus. Sai, vai. Partiu Abraão como ordenara o Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, são aqueles que ouviram o chamado de Deus. Sai da tua terra. E agora confiam na palavra de Deus. Vai para a terra que te mostrarei. Não sai, mas não sai para qualquer lugar, para qualquer direção. Não, agora você é meu discípulo. Agora você é meu servo. Agora você é meu povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi alcançado pela misericórdia de Deus. A igreja é esse povo. Então ele sai da tua terra e agora confia na palavra de Deus. Vai para a terra que te mostrarei. Então a igreja também são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Como lhe ordenara o Senhor. E sê tu uma bênção. Nós somos convocados para sermos bênção. Observe a resposta, as exigências do chamado. Você é chamado para Deus, mas depois é chamado para ser bênção na vida da sua família, da sua igreja, do seu país, da sua nação, né? Para abençoar outros. Você agora é um pescador de homens, você agora é um arauto de Deus, você agora é nova criatura em Cristo para refletir a Jesus Cristo, né? Então aqueles que ouviram o chamado, sai, agora confia na palavra, vai à terra que te mostrarei e agora obedece. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor para ser bênção, sê tu uma bênção. E estamos numa aliança com o nosso Deus. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E essa aliança está no sangue de Cristo, que comprou a tua vida. Se você é a igreja do Senhor, se ouviu o chamado de Deus e saiu como Deus deseja, em obediência à palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, a aliança esta é a nova aliança do meu corpo, esta é a nova aliança do meu sangue, essa é a nova aliança do meu sacrifício, porque eu sou o substituto, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Então, a igreja tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo que Ele fez conosco, E eu quero aqui, nesse ponto aqui, a gente vai entrar falando ainda sobre a igreja em alguns outros aspectos. A gente tem outros assuntos para tratar sobre a igreja, como o governo da igreja, a disciplina da igreja, o futuro da igreja. Então isso tudo vai nos ajudando a entendermos nós como igreja, quem é o dono da igreja e o que temos que fazer, independente de pandemia, de quarentena, independente se estamos reunidos, não estamos reunidos, fisicamente, mas nós não perdemos o nosso poder, né? Tem outro estudo também que é o poder da igreja, né? Os inimigos da igreja. Então, as pessoas com quem você convive, falando com você agora, as pessoas com quem você convive percebem claramente na sua vida que você tem um relacionamento com Deus como povo, propriedade de Deus, povo que foi chamado por Deus, povo que ouviu o chamado de Deus e agora obedece a esse chamado, na dependência de Deus e tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. As pessoas percebem claramente que você tem um Deus que governa a sua vida, que governa a sua igreja. As pessoas percebem isso na sua vida? Eu e você, nós estamos andando como eleitos, escolhidos de Deus,
entendendo a graça de Deus, o seu amor incondicional, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como igreja, do ponto de vista de vocação eficaz. Eu realmente sou igreja, eu respondi corretamente a esse chamado de Deus, partiu para se submeter à palavra de Deus, pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus, eu respondo corretamente, através da minha vida, das minhas convicções, a esse chamado que Deus me deu. Realmente entendi o chamado, há arrependimento sincero em minha vida, a tristeza em minha vida com o meu pecado, a confissão de pecados sinceramente diante daquele que pode perdoar os nossos pecados, que perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Há uma fé viva e que parte muitas vezes sem saber o que Deus quer, mas entendeu que Deus está mandando fazer tal coisa e você vai, assim como Abraão, que não sabia para onde ia e simplesmente partiu em obediência à palavra de Deus. Há essa fé, essa obediência, há uma vida de frutos, de boas obras, aonde se tu uma bênção, Você tem se preocupado somente com você, ou você tem se preocupado em se submeter à palavra de Deus para que você seja bênção aos que estão à sua volta, ao seu redor, entre o povo que está com você ali? Se tu uma bênção. E do ponto de vista do batismo e da profissão de fé, a Santa Ceia tem uma aliança, um compromisso com Deus e com a sua igreja local, a sua igreja visível, desenvolvendo os meus dons, sendo fiel a Deus nesse compromisso. Eu me sacrifiquei nesse altar a Deus, depositando no altar de Deus a minha vida, que o chamado de Abraão, que a resposta de Abraão seja um exemplo para examinarmos a nossa vida e buscarmos entender se eu sou igreja do Senhor e estou caminhando como igreja para ser bênção. Se tu uma bênção. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Que continuemos a crescer em conhecimento da sua palavra, clamando a Deus, invocando a misericórdia de Deus, a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos, com convicção, no poder do Espírito Santo e sob a palavra de Deus, caminharmos como caminhou, como partiu Abraão. Que Deus abençoe a sua vida.